Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o depoimento que foi dado pelo presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, na Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, que é a House of Representatives. Ele falou sobre a política monetária e a situação da economia. Isso é um depoimento que tem data marcada, assim, tem uma frequência que ele é prestado ao fim de cada semestre. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. O presidente do Banco Central americano falou muito pouco. Na realidade, ele respondeu, ele teve uma postura de ficar mais à disposição de responder perguntas. Mas ele deu algumas indicações que essas são aquelas que nós vamos dar uma olhada para poder entender um pouquinho qual é a posição que esse Banco Central mais poderoso do mundo, né, que controla o que a gente chama de moeda de reserva internacional, quais são as posições que eles estão pretendendo tomar por lá. Se você ainda não conhece, você está chegando agora no canal, eu sou o Beto Veiga. Eu sou especialista em sistema financeiro, autor de vários livros sobre investimentos, dentre os quais esse que está aparecendo aqui na tela para você. E se você gosta do conteúdo de investimentos, economia, sistema financeiro e finanças pessoais e ainda não fez sua inscrição no canal, então inscreva-se e marque o sininho de notificações, porque você vai receber um aviso de cada vídeo que eu publicar por aqui. Vamos olhar então agora essa informação. Esse gráfico aqui que está aparecendo para você é o gráfico do total de ativos do Fed. Você vai dizer o que é isso, né? O que tem a ver esse total de ativos com a história aí do depoimento? Observe o seguinte, o total de ativos é o total de direitos que o banco tem, que no caso aqui, na realidade qualquer empresa que tem um balanço, o ativo são os bens e direitos dessa empresa. O que acontece aqui no caso do Federal Reserve? Se a gente olhar, deixa eu voltar aqui no gráfico, o total de ativos ele subiu de uma forma absurda, né? Na faixa de 800, quase 900 bilhões de dólares, ele subiu. Antes de chegar nessa forma absurda, a gente vai olhar esse primeiro ponto aqui, que foi a crise de 2008. Então, na crise de 2008, houve uma aquisição de ativos por parte do Fed. E o que seriam esses ativos? Seriam ações de empresas, dívidas de empresas junto ao sistema financeiro. Então, o Banco Central americano meio que chegou e disse, olha, eu vou puxar todas essas dívidas para mim e vou colocar o dinheiro para vocês. Lógico, ele tem que, se ele vai tirar a dívida, ele vai devolver, ele vai trocar essa dívida que o banco, alguém tem com o banco. Então uma pessoa A chegou no banco, pediu dinheiro emprestado e deu uma dívida para o banco, assinou um contrato para o banco. Aí o banco pegou essa dívida e passou para o Federal Reserve, passou para o Banco Central americano. Federal Reserve é o nome do Banco Central americano, então ele passou para o Banco Central americano. O que aconteceu? O Banco Central americano fica com essa dívida na sua carteira, fica lá no seu ativo. Então nós vamos dar uma olhada aqui, vamos prestar atenção nisso aqui, nessa movimentação. A situação ficou mais ou menos estável até uma nova crise que surgiu lá no final de 2012. E isso se manteve mais uma vez num patamar mais alto aqui. O que aconteceu então? Eles resolveram iniciar um processo de pagamento, de redução desse balanço, porque ele estava absurdo. E olha o que surgiu. Surgiu a pandemia e veja esse pulo que deu aqui, certo? Então, nós saímos aí de algo da ordem de 4 trilhões de dólares, 4 trilhões e 400, para algo perto de 7 trilhões, para algo perto não, algo superior a 7 trilhões e 500 bilhões de dólares de ativos. Só para dar uma ideia, porque eu não sei nem o que é 1 bilhão, né? Não sei, não poderia nem dizer assim,
o que é 1 bilhão? Para ser sincero, eu até já fiquei do lado, na época que eu trabalhei no Banco Central, eu já entrei no cofre do Banco Central e fiquei do lado de 1 bilhão e 600, eu acho, na época. Era uma montanha de caixas de 100 reais, assim, a gente entrou lá, estava visitando e tudo mais. Mas o que acontece? Aqui nós estamos falando de 7,55 trilhões de dólares. E aí, mais uma vez, para dar uma dimensão, o total de ativos do Banco Itaú, em dezembro de 2020, foi de 2,02 trilhão de reais. Isso quer dizer que o balanço do Banco Central americano hoje é 20 bancos Itaú. 20 bancos Itaú. Então você tem um banco central que ele está do tamanho de 20 bancos Itaú de ativos. Aí você pode até virar e falar, mas é o Banco Central americano, mas essa não era a função. Veja o nível dos ativos, vou até trazer de volta para cá, veja o nível dos ativos aqui no início aliás, anteriormente a 2008. Então, se você tivesse aqui, ele estava até numa reta o negócio. Se você tivesse esse movimento aqui numa linha de tendência ou crescimento, sei lá, estaria alguma coisa muito abaixo, né? Até onde está aqui a minha setinha, não onde está o texto, mas onde está a setinha aqui, estaria muito abaixo aqui esse valor. Se tivesse em 2 trilhões já seria bastante, está em 7. Então, a questão é essa. O Banco Central americano virou uma espécie de banco e as agências, aliás, e os bancos acabaram virando uma espécie de agências do Banco Central. Mas, de qualquer forma, vamos voltar aqui para a gente ver quais foram os principais tópicos trazidos nesse depoimento do Jerome Powell, porque mostram que, basicamente, a situação tende a permanecer. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida aí, que eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu curso básico de investimentos. Ele é gratuito. Agora, se você quiser adquirir o e-book Curso Básico de Investimentos, que também está aparecendo aqui do lado para você, ele não é gratuito, mas ele libera as 4 aulas do curso básico e ainda você tem direito a um certificado no final, quando você concluir. Vamos continuar aqui para ver o que falou o Jerome Powell. E como eu havia dito, o Jerome Powell falou muito pouco. Ele foi, na realidade, durante todo o depoimento, ele foi inquirido várias vezes. Algumas das respostas dele simplesmente foram jogar responsabilidades para o Congresso de criar novas leis, criar novos incentivos para atuar em determinados segmentos da sociedade. E, na realidade, esse foi mais o debate. Com relação ao depoimento em si, que foi o depoimento livre dele, que ele pôde fazer no começo, o primeiro ponto é que ele diz o seguinte, que a situação, a recuperação econômica foi desigual e ela se mantém desigual e ela está longe de ser completa. Outra coisa que ele trouxe foi o seguinte, o gasto das famílias com serviços continua lento, principalmente as atividades ligadas a lazer e a hospedagem. É claro que essas atividades estão sendo fortemente impactadas pela questão da pandemia. Por outro lado, o gasto em bens subiu em janeiro, né? Isso é comparado com o ano passado. E também o setor de construção está quase se recuperando para os níveis anteriores da pandemia. Da mesma forma, os investimentos em negócios e manufatura também estão atingindo os níveis de pré-pandemia. Desde o início da pandemia, grande parte do crescimento econômico foi devido, em parte, aos estímulos fiscais e monetários que são sem precedentes, como ele mesmo frisou. Então, entre aspas, estímulos fiscais e monetários sem precedentes. Aqui é quase basicamente tudo entre aspas, porque
estou simplesmente reproduzindo aqui, e que ainda existe um problema no mercado de trabalho, que apesar das contratações no setor de manufatura, encontra sinais opostos no setor de lazer e hospedagem. E aqui eu quero trazer um ponto que é o seguinte, que na realidade eu deveria até ter enfatizado no começo, mas que a primeira declaração do presidente do Banco Central foi dizer que ele continua empenhado, o Federal Reserve continua empenhado em atingir os objetivos que o Congresso lhe deu, que é maximizar o emprego e buscar a estabilidade dos preços. Veja, esse aí é o que é chamado de mandato duplo, né, ou dual, que são duas ordens que o Banco Central americano recebe do Congresso Nacional. O Congresso Nacional estipula que o Banco Central americano deva buscar maximização do emprego, ele até vem na ordem anteriormente, e estabilidade de preços. Com relação ao desemprego, já que nós estamos falando de maximização de emprego, o desemprego chegou a 6,3% em janeiro, e quem está na situação pior são aquelas pessoas que têm renda mais baixa. Então o nível de desemprego está maior na situação das pessoas que estão que têm renda mais baixa, e para as minorias étnicas. Isso aí é um problema que eles estão tentando, que é o foco que eles estão buscando resolver com essa política monetária. A inflação no começo da pandemia caiu, mas já subiu novamente, porém ele ressalta que no período de 12 meses, e aí quando você olha 12 meses, você está olhando para trás, então você pega muito da queda da inflação que houve lá, quer dizer, houve uma inflação negativa, e aí você ameniza a subida que aconteceu. Então, ela está abaixo de 2%, que é a meta que eles têm lá. E que na segunda metade do ano passado, isso é uma informação também que deve ser trazida, o Comitê de Política Monetária americano, né, que eles chamam de Federal Open Market Committee, esse comitê, ele resolveu mudar as ferramentas, ele mudou todo o arsenal para o tratamento da crise econômica vinda da pandemia. E uma das mudanças foi a própria meta de inflação, que na realidade não é mudar o percentual da meta, mas é parar de analisar a meta com um foco no período. Então ela para de olhar simplesmente, eu tenho que atingir 2% nesse período. Não, na realidade a ideia é que fique em 2% na média. Então a ideia é ficar 2% na média. Muito bem. E o que importa, né, que em termos já partindo para a conclusão aqui, é que as compras de títulos do Federal Reserve, ou seja, aqueles ativos que estão ali, aquele estoque gigantesco de ativo, serão mantidos até que as condições se estabilizem, independentemente do fato do balanço da instituição estar elevado. Então ele reconhece que está elevado, mas diz que, olha, não tem problema, a gente vai continuar comprando. E ele acha que a situação econômica, quer dizer, como ele mesmo ressaltou, e uma vez que a situação econômica ainda está longe do esperado, espera-se que a política permaneça como está por um longo tempo. Então, ele entende que as atuações do Fed afetam as famílias e os negócios ao redor do mundo, claro, e se compromete a usar todas as ferramentas de que dispõe até a economia voltar ao que deveria ser. E hoje, em termos de pessoas desempregadas, tem 10 milhões de pessoas a menos na economia, empregadas na economia americana do que na fase pré-pandemia. E se você leva a sério o seu suado dinheirinho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o programa Ícone.
O programa Ícone eu trato de mais de uma dezena de aplicações financeiras explicando direitinho como cada uma funciona para que você saiba escolher aquela que mais se adequa ao seu perfil e aos seus objetivos. E aqui do lado eu vou deixar uns vídeos para contribuir com o seu aprendizado. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se ainda não fez sua inscrição no canal, faça e marque o sininho de notificações, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!